Oi, Gabi, tá me ouvindo? Tô, Leila. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Eu compartilhei então esse link com o pessoal. Tá joia. Pode compartilhar. Me esperar aí, pessoal, começar a entrar.
Leila, a gente inicia, certo? Daqui a pouco, às 7h15, a Karine me passou aqui que vai ser gravado, vai ser divulgado no Instagram e no YouTube, certo? Ok, Gabi. Aí, quando iniciar, a gente liga a câmera e vai discutindo. Ah, já ligou aí. E à medida que a gente for discutindo, aí as pessoas forem entrando, aí eu vou acompanhando o chat. Ok? Leila, seu áudio tá bloqueado. Depois você desbloqueia, Isso, tá? Eu vou lhe apresentar. ele estava a propósito mesmo. Eu pensei, estava aguardando para iniciar. Então, boa noite, né, a todos que estão, né, aí, já conseguiram entrar. Eu sou a Gabriele Maara, sou sou nutricionista e vou, nesse momento, ser mediadora, certo, dessa live, que é com o tema de compulsão alimentar, que é um tema bastante complexo, né? E tem sido muito comum, né? No nosso dia a dia, temos acompanhado pessoas, né? Que são pessoas próximas e que apresentam, né? Esse transtorno. E em psicologia pela UNP, né? Em 2016. Ela tem especialização, né? Ela é especializada em terapia cognitivo comportamental e em terapia de família e casal. E ela é também, né, nossa irmã querida, adventista, né, do sétimo dia, e ela congrega, né, na igreja da Cidade de Esperança, e atualmente ela é líder, né, do Ministério da Saúde lá da igreja, e ela participa, né, como diretora associada também no Ministério da Mulher. E aí eu vou, né, passar agora a palavra, né, para a Leila, para a gente começar a abordar um pouco, né, sobre esse tema, que é a compulsão alimentar. Certo, Leila? Vou ficar acompanhando aqui e a gente, à medida que você for abordando, a gente pode ir entrando, né, em algumas discussões. Ok? Seja bem-vinda. Ok, Gabi, obrigada. Boa noite a todos. Na verdade, eu sou especializanda, tá? Eu ainda estou no curso de TCC e terapia familiar de casal. Mas eu estou feliz, né, da gente estar aqui podendo conversar a respeito dessa temática que muitas pessoas, às vezes, estão com a dificuldade, mas elas não entendem muito do que é, o que é
e às vezes tem muita culpa envolvida, né? Muitas críticas também das pessoas ao redor, o que pode acabar gerando ainda mais a compulsão. Então a gente já começa aqui iniciando falando a respeito do termo, né? Compulsão alimentar. A compulsão, já o nome está falando ali, né? Compulsão, ou seja, são ações mediadas por um impulso, né? Uma vontade assim, enorme de ser levada a fazer alguma coisa. A pessoa está sendo assim realmente impelida a agir. Isso a gente já vai vendo aí que é uma questão que a nossa razão, o nosso centro da vontade, ele está comprometido. Porque se a pessoa não tiver uma doença mesmo que comprometa o hipotálamo, que realmente ali onde no nosso cérebro regula, né, a questão de várias ações do nosso corpo, como a questão da saciedade, né, a parte relacionada à fome. Então, todas essas questões, se tiver ok fisicamente, aí muitas vezes é a questão comportamental que a gente precisa ver. Então, compulsão é quase que uma dependência, né, nessa questão do alimento. A pessoa fica nessa ânsia de se alimentar a qualquer custo e só vai se satisfazer quando der cabo a essa ação, né? Então, assim, o que a gente vê nessa situação? Que muitas pessoas estão com a compulsão alimentar por causa de emoções que não estão sendo acolhidas. Se a gente for pensar direitinho, a função da alimentação é o quê? Nos nutrir, né? Aqui Gabi vai falar totalmente a respeito. É nos nutrir. Claro que alimentar também dá prazer. E também é até uma forma de encontro social, né? Quando a gente está se alimentando, geralmente tem ali a mesa, a gente se alimenta, né? Geralmente está com pessoas. É um ato social também. Mas quando esse ato social, essa função de nutrir, ela foge ao controle e ela vem mais numa questão relacionada a uma necessidade interna minha, emocional não atendida, a gente precisa ter uma atenção maior. Por quê? O que acontece? Ó, desde pequenininho, quando a gente está lá bebezinho, né? O bebê está lá e quando começa a chorar, geralmente o pessoal diz logo o quê? Coloca no peito, né? Dá uma chupeta, já faz essa relação da emoção, ou seja, do choro, da expressão, né, de uma emoção, ou de uma necessidade mesmo que o bebê pode estar chorando por diversos fatores, né? Mas o que geralmente a pessoa pensa? Logo nessa questão de comida. E aí a criança, né? A gente vai crescendo. Aí quando tá a criança está lá, às vezes agitada, fazendo, sendo criança, né? Fazendo várias coisas, aí os pais, dá uma balinha, dá um docinho que esse menino se aquieta, né? Então, assim, geralmente, as nossas emoções, elas foram associadas, a alimentação foi associada a questões emocionais. E a gente precisa entender quando é que o nosso emocional não está legal. E outra coisa importante é a questão do pensamento, porque se somos o que pensamos, e também é dito que somos o que comemos, né? A gente precisa analisar o nosso pensamento. Se houve na nossa infância um, uma frase, né, crenças relacionadas à comida de forma distorcida, a gente também pode ter dificuldade, né, alimentar ao longo da vida. Por exemplo, pessoas que nasceram ali, geralmente no interior tem muito isso. As pessoas falam, só sai daqui, né, de bucho cheio, como o povo fala, né? Tem que comer para não sair falando. Tem que comer. Pessoa saudável, vixe, esse menino tá muito magrinho. Não, tá comendo direito, não. Empurra comida na criança. Por quê? Porque a pessoa saudável é a pessoa cheinha, né? Ali fisicamente. Então, existem algumas crenças que elas se tornam disfuncionais ao longo da vida. Então, todas as emoções da gente, elas estão nos dizendo alguma coisa. Se a gente está com raiva, se a gente está triste, se a gente está angustiado, se a gente está agitado, se a gente está feliz, eufórico, né, muito animado, tudo isso está querendo nos dizer algo. Na questão alimentar, a gente precisa ter um entendimento de que essa comida, ela tem a função primária de nos nutrir. Então, se está fugindo
a essa função, é preciso que a gente entenda que talvez a gente esteja ali se alimentando, né? Questão de alimento mesmo, mas a gente está querendo nutrir essa emoção que ela está comprometida. Você pode estar se alimentando ali de forma exagerada para tentar preencher o vazio de uma angústia, a falta de reconhecimento. Porque o que acontece? Quando a gente come compulsivamente, geralmente a pessoa vai querer comer coisas muito doces, gordurosas, que favorece, né, lá no nosso cérebro a produção de dopamina, que é o hormônio da recompensa, do prazer. Geralmente a gente, quando está assim, descontrolado, né, alimentarmente, a gente vai para essas alimentações. Ou vocês ficam querendo comer assim, um prato de salada, né? Uma melancia inteira. Pode até ter quem queira a melancia inteira, mas geralmente é ou não é. A gente vai para a questão da gordura e do doce, que é o que de forma imediata dá essa sensação de prazer. Só que aí também tem um efeito rebote, porque a pessoa, né, se alimenta, aí a forma compulsiva é exatamente essa, é frequente e constante, e a questão da compulsividade. Qual é a diferença entre uma pessoa compulsiva e uma pessoa que está comendo muito? Uma pessoa que está comendo muito, ela pode dizer assim, eu vou parar, e para. A pessoa compulsiva tem aquela necessidade de ficar comendo mais e mais e mais, certo? E realmente, assim, ela para quando já está de estômago extremamente cheio, ou quando essa sensação, né, de prazer, de recompensa, já está ali sendo partilhada na sua corrente sanguínea. A gente precisa sempre lembrar dessas questões. Por quê? Porque muitas vezes, eu repito aqui, porque isso é uma questão que muita gente não faz essa associação. Acha que é porque foi acostumada a comer muito e pronto. Mas veja as suas emoções, né? Nós que somos da psicologia, a gente trabalha muito com essa questão relacionada ao emocional, ao psicológico. Quais são as demandas suas que não estão sendo atendidas? Você, no seu ambiente familiar, você está sendo ouvido, está conseguindo expressar o que você está sentindo? Você está com um ambiente de trabalho também muito agitado, que está lhe deixando extremamente irritado, você está descontando isso na comida? São questões a se pensar. Gabi, se você quiser falar alguma coisa, gente, também se vocês quiserem falar, é bom, né? A gente conversar. O que você falou, ele é muito pertinente, né? E não é à toa que muitas dessas pessoas que realmente apresentam, né, esse comportamento compulsivo, né, elas têm realmente predominantemente uma característica de obesidade. Hoje é considerado uma doença, né? E acaba que vai virando uma bola de neve, porque ela está naquele processo inflamatório, onde os hormônios em si, da própria saciedade, né, ele está todo desorganizado. E aí vem os fatores emocionais, né, e vai desencadeando todo esse ciclo. E aí acaba que a gente como nutricionista tem realmente essa dificuldade, né, de ter um sucesso naquele atendimento, porque a gente sabe que o sucesso do nutricionista, né, ele não é só partindo de mim, né? A gente dá as orientações, faz aquela proposta de cardápio, mudança, só que quando chega em casa a gente não vai estar lá, né? Não vai estar lá dizendo, olha, o que foi que eu disse, né? Então, não vê essa progressão de fato. Então, é justamente onde a gente vê a necessidade realmente, né, do acompanhamento com psicólogo, porque existem coisas que não fogem só. Tá cortando?
Para mim Tá tá. cortando? Eu até perguntei aqui o pessoal para eles também. Estão conseguindo? Alô? Tá dando certo agora? Tá me escutando? Tô te ouvindo. Tá, né? Acho que o pessoal tá. Pronto, é só voltando aqui que tá cortando ainda. Eu tô cortando? Gabi, congelou aqui para mim, seu áudio sumiu. Oi, oi, Pronto, tô te ouvindo agora. tá? Aí quando eu começa a travar. Isso, Tá tenta travando desligar. agora? Não, agora eu tô te vendo. Qualquer coisa você desliga a sua câmera e fica falando. Às vezes facilita. Certo, vou então desligar para falar melhor. Essa dificuldade, né, que retomando que o nutricionista tem, né, de ter esse sucesso realmente no atendimento, no acompanhamento, né, desses pacientes, quando a gente vê que não tá evoluindo, né, então eu acredito que esse é o momento, de fato, de um trabalho em conjunto com um psicólogo, né, para poder trazer e identificar, né, o que realmente possa estar sendo esse gatilho, né? E é justamente essa importância do autoconhecimento e de realmente expressar esse sentimento, porque só a pessoa mesma vai conseguir realmente estar desencadeando realmente esse. Oi, oi, tá travando? Pronto, voltou agora. Deu uma travada. Oi. Pronto, Gabi, tô te ouvindo. Pode falar. Tava travando aí? Tava. Ai. Final de semana. Tá chegando. Tá melhor? Agora eu vou ter que te ouvir. Vai falando, Gabi, porque aí a gente vai ter noção se tá bom ou não. É que você começa e depois trava. Oi, oi. Tá, eu vim para um. Se é o sinal. Pegou? Sim, tô te ouvindo. Tá ouvindo, Leila? Tá, né? Certo. Não, é justamente do autoconhecimento, né? Da gente realmente saber, conhecer de fato o que é que está acontecendo, né? Qual o motivo, o que está motivando e realmente procurar se auto-observar. Sim, importante demais esse autoconhecimento,
E muitas vezes, Gabi e as demais que estão aqui, esse despertar para o autoconhecimento não vai vir da pessoa apenas, no sentido assim, de alguém precisa indicar essa necessidade, porque a pessoa muitas vezes já está num ciclo tão vicioso, né? Que ela realmente não percebe. E às vezes a pessoa pensa só que, como eu falei antes, que é porque foi acostumada a se alimentar daquela maneira, né? E depois eu vou até apresentar aqui alguns textos, até na questão cristã, né? A gente vai ver aqui um texto do Conselho sobre Regime Alimentar, mente, caráter e personalidade. A gente vai vendo que, para alguns, vai haver uma necessidade de realmente ser despertado por outras pessoas, no sentido de que você precisa de ajuda. Da mesma maneira, alguém que está com depressão e às vezes não se percebe, por isso da importância da rede de apoio. E realmente no tratamento, essa questão multidisciplinar, né, multiprofissional é super necessária, porque alguém que está obeso vai precisar da orientação nutricional, psicológica, né, do educador físico. São várias questões que a pessoa vai precisar estar ali, né, requerendo para ser ajudada. Na questão da compulsão alimentar, se a gente pensar, ó, a comida muitas vezes ela se torna ou meio para uma recompensa ou para punição. Tem esses dois caminhos. Eu falei bastante da recompensa, mas numa questão de alguém que já está obeso ou tem uma baixa autoestima, pode usar da alimentação como forma de se punir. Se ela for uma pessoa extremamente crítica, né, assim, muito ansiosa, pode fazer da comida também seu meio de se punir. Não é um ato consciente. Muitas vezes não é, às vezes é. Tipo, ai, que raiva que não consegui isso. Ai, eu não presto mesmo. E aí a pessoa, né, como diz assim, chuta o pé, como é que a gente fala? Chuta o pau da barraca, mete o pé na jaca, como punição. Ou se conseguiu, né, realizar algo que ela tanto desejava, dizer, eu mereço, então vamos aqui, né, pega e comer. A gente não tem isso às vezes, né? Tem a gente acaba, né, realiza ali o nosso dia. Eu mesmo já falei isso quantas vezes, né, depois do trabalho, falar assim, ai, hoje chega de noite e diz assim, eu mereço tomar um belo de um açaí. Então, assim, a gente tem essa relação com a comida. E no caso de pessoas com compulsão alimentar, pode ser também vários gatilhos, ó. A pessoa pode estar realmente para ter essa questão da recompensa, ou mesmo se ela é muito criticada, ela pode ir para a comida como uma forma de compensação. Sabe aquela questão, as pessoas recriminam tanto ela que ela já pensa assim, ah, não tem jeito mesmo, então pelo menos vamos ser felizes, vamos estar aqui, né, vivendo. Ou mesmo alguém, lembra que eu falei, né, que eu trabalho com prevenção ao abuso sexual. Alguém que foi vítima de abuso sexual na infância, ela pode ter uma relação com a comida no sentido assim, de fazer com que essa comida a engorde, 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 para que ela fique com o corpo menos desejado, já que existe o padrão, né, do corpo perfeito. A pessoa pode também estar se valendo da comida para se esconder de olhares abusivos. Vocês veem como que é complexo a situação, né? E nem sempre essa pessoa vai ter isso claro. Por isso que é assim, se a comida ela já está num aspecto de descontrole, procura ajuda, está precisando urgentemente. Porque alguém pode estar aí do outro lado perguntando assim, tá, mas então como é que a gente identifica esse momento de procurar ajuda? Qual é a diferença de uma pessoa, né, que só come demais por mau costume, mesmo mau hábito, e dessa pessoa que está com essa compulsão? Falei no início, né? A questão do eu vou parar. Uma pessoa que come demais pode dizer assim, ah, eu vou parar e pronto, e consegue. Pessoa com compulsão alimentar tem um sofrimento muito grande nessa parada de alimentar. Da mesma maneira de alguém que tem compulsão, né, por droga, compulsão por jogos, compulsão por sexo, compulsão por trabalho. Quando tende a parar, quando tenta parar, dá aquela angústia, dá uma sensação de que não vai dar conta, pronto, aí a pessoa já está bem comprometida. A gente precisa ter essa atenção.
E aí fica a minha orientação, aqui minha sugestão a vocês, que tem pessoas obesas próximas, e às vezes, gente, a gente fala muito do obeso, da pessoa obesa, mas às vezes a pessoa é magrinha, tem um metabolismo rápido, mas ela é compulsiva alimentar, tá? Não é uma questão só de estrutura corporal, é uma questão mesmo do comportamento. Então, se você já Exatamente, Leila. pode Muito bem falar. colocado. É muito bem colocado em relação a isso. Não é só as obesas, né? Que tem obesidade. A gente vê que é o percentual maior, né, em obesidade. Só que existe também pessoas magras que elas se acham magras e querem aumentar o peso por aceitação mesmo, não se aceita. E aí acaba que realmente quando alguém fala que está magra, nossa, como você está magra, né? Aí isso para alguns pode ser um comentário negativo. E aí chega em casa, volta a comer bastante porque não aceita. Então é também uma questão também até de problema de aceitação, de autoestima, né? Que está bem relacionado também. Exatamente, a questão da autoestima, a autoaceitação dessa autoimagem, e aí vai mais uma vez a questão dos padrões, né? Os padrões que a sociedade impõe. A gente precisa sempre assim pensar, nossa, será que eu estou sendo escravo do padrão? E aí, às vezes, a pessoa, como esse exemplo que você deu, Gabi, essa pessoa, né, que é magra, ela quer estar ali no corpo. Se tem umas que querem se esconder num corpo mais gorduroso, outras realmente querem mais, né, ter um corpo do padrão e realmente podem acabar nessa ansiedade, porque lembre, gente, compulsão, ó, casadinha ali com ansiedade, né? Esse desejo incontrolável da comida é porque tem um pensamento anterior que está desencadeando essa compulsão. É o de não aceitação, é o da culpa, né? Esse receio de ser visto pelas pessoas, é uma questão relacionada a uma crença distorcida, como a gente comentou no início, né? De que é saudável quem come. E aí a gente precisa estar fazendo essa reflexão. E aí eu trouxe, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui, e como nós estamos partindo de um princípio de entendimento da vida cristão, eu trouxe alguns textos como eu falei, né, do Conselho sobre Regime Alimentar, e do Mente, Caráter e Personalidade da Bíblia também, para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá bom? Sobre como que a gente pode, então, sair dessa situação, né? Se alguém está aí se pensando, nossa, realmente eu estou já dependente da comida. Tanto para me punir ou para me satisfazer, eu estou fazendo dessa comida uma questão de ênfase. Outras crenças que podem estar instauradas, né? Essa crença de que você não tem jeito. Isso também se vier muito no seu pensamento, assim, não tem jeito não para mim. Eu não sou capaz. Sempre me falaram, ó, que eu não ia emagrecer mesmo, que eu não ia dar conta, que eu como demais, que eu sou uma pessoa gulosa, que eu sou a Magali, né? A gente às vezes até brinca dessa forma com algumas pessoas, a gente fala assim, brinca, mas é bom também, porque isso pode incutir na cabeça da pessoa que ela é daquele jeito e pronto. Então, eu vou tentar compartilhar aqui esses textos para a gente ir concluindo, ok? Certo. Vocês estão vendo, gente? Sim, estou vendo aqui.
Tá amplo ou só tá aparecendo? Eu não sei, Coloca peraí. aí em forma de apresentação. Pronto, coloquei aqui. Apareceu aí para vocês? Deixa eu tentar. Opa, peraí, deixa eu ver. Aperta no F5. Tô apertando. Deu certo agora? Deu, agora deu. Pronto. Eu não sei porque eu não tô conseguindo ver vocês, mas... Pronto, agora eu tô. Se bem que quase ninguém tava aparecendo mesmo, mas é ver aqui os nomes, né, dos quadradinhos. Então, gente, focando agora em relação a hábitos de vida relacionados ao comer, né, mesmo a alimentação. E aí a gente parte do pressuposto de que nós temos uma orientação a respeito da saúde, né? Nossa igreja, ela preza por esse entendimento de que somos seres holísticos, que precisa estar ali sempre vendo físico, mental, social, emocional, espiritual. E aí a gente vai analisar algumas questões aqui, porque a pessoa não começa compulsiva, né? Assim, não é do nada. Tem todo um progresso aí nessa questão de como ela lida com a alimentação, ok? E aí aqui vem no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 135, diz assim, como um povo, com toda nossa profissão de reformas de saúde, comemos demais. E aqui Gabi vai poder, né, entrar até de uma maneira mais específica. E ele diz assim, ó, a tolerância para com o apetite é a maior causa de debilidades físicas e mentais, e jaz na raiz de grande quantidade de fraquezas evidentes em toda parte. Lembrando para todo mundo aqui, né, que o que acontece? A gente se alimenta, esse alimento ele vai se transformar em nutrientes, ou não sendo alimento, né, verdadeiro, sendo produto alimentício, vai ser ali eliminado e talvez nem nos nutra. Então, assim, sem contar que todo o funcionamento do organismo, ele pode ser favorecido ou prejudicado através da alimentação. E no caso aqui da alimentação em demasia, prejuízo, porque esse estômago ele vai ter que trabalhar de uma maneira muito mais intensa, vai sobrecarregar também o nosso cérebro, o intestino, e se a gente não dá aqueles intervalos, né, para realmente processar o alimento, fica se acumulando no intestino e a comida vai decompondo, aquilo ali vai gerando toxinas que vai percorrendo pelo nosso organismo, e aí a gente às vezes está enfesado, né, como fala assim, cheio de fezes, irritável. Nós já conversamos outras vezes, eu acho que sim, aqui com o pessoal de Santa Cruz, que o cérebro, ele desempenha um papel enorme na questão da emoção. 95% da serotonina é produzida no intestino e serotonina é um hormônio do bem-estar. Então, vocês veem como está tudo interligado. E aí eu pergunto a vocês, a gente come demais como um povo ou não come? Né? Será que quem nunca ouviu aqui que crente se diverte comendo? A gente até brinca, fala sobre isso, né? E aí, quando a gente faz os juntas panela, é aquela fartura de alimento. Não é só porque o alimento é saudável que a gente está liberado para sair comendo aí o tempo inteiro, mas a gente acaba fazendo isso. Eu coloco a gente porque quantas vezes nós não ficamos nesse processo de estar ali no almoço, né? De confraternização depois de um culto ou mesmo de um aniversário, e a gente se alegra na comida. E aí a gente vai ter prejuízo, como falou aqui, ó. Essa quantidade vai enfraquecer nosso funcionamento. Quer comentar alguma questão aqui, Gabi? Bom, eu não estou ouvindo você, não. Você está tentando falar? Não, eu ia falar, mas aí você travou. Aí pode continuar, daqui a pouco eu falo. Ah, então, gente, é uma questão comportamental, lembra a compulsão, esse, né, agir de forma descontrolada. Então, vamos pensar nos nossos hábitos. Nós podemos, sim, colocar um grande, que eu falo assim, um limite, né? Não é porque a gente
fez isso até hoje, que precisa fazer para sempre. Se a gente está aqui vendo essa orientação, a gente pode começar a pensar, tá, mas espera aí, para que tanta variedade de comida? Eu fiquei analisando realmente, né? E a gente, nossa, parece quanto mais variedade, melhor. A gente se satisfaz, né, de ver aquela mesa bem variada. E essas imagens que eu coloquei aqui foi de propósito, são todas, se vocês verem, com alimentos considerados ali, ó, saudáveis, naturais, mas tudo em excesso é prejuízo e a gente precisa mudar a forma de pensar a respeito do alimento, porque nós temos esse hábito. Se a gente pensar enquanto um povo, né, a gente já tem esse hábito da alimentação em demasia. Aí tem outro texto aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Exatamente, Lilia. Oi, Gabi, pode E falar. você colocou muito bem, assim, às vezes acha que por ser uma alimentação saudável, pode comer desenfreadamente, né? Às vezes, viu na internet que azeite faz bom. Aí taca azeite na alimentação, nas preparações, e aí acaba que o saudável acaba que era saudável, né, de uma forma até excessiva, ela causa realmente também prejuízo para a saúde. Então tem que ficar atento, né? Existe também essa importância de observar o que é que está comendo, como você disse, ter essa visão, essa consciência na hora de se alimentar, não repetir o prato, comer devagar, né, mastigar devagar para poder dar tempo também dos próprios hormônios, né, de fazer realmente atuar de fato, né, no processo de saciedade. Começar pelas saladas, né, os vegetais, então realmente a gente precisa usar alimentos estratégicos que ajudem também nessa parte de saciedade. Então, usar mais, consumir mais alimentos à base de fibras, né, como frutas, verduras, os alimentos integrais, né, para realmente, de uma forma estratégica também, de sabedoria, a gente poder escolher mais alimentos que tragam essa sensação mesmo, para trazer mais ativar mais A essa saciedade, saciedade. né? A A saciedade, saciedade. né? Isso. Justamente. E outra coisa é realmente prestar atenção ao que está comendo, né? Não levar problemas na hora da refeição, evitar consumir usando o celular na mão, né? Aquele velho dilema, né? Que a hora da alimentação é um momento sagrado, né? Então, você ir ali naquele momento, né? Realmente realizar aquela refeição e tirar, procurar abstrair o que possa tirar essa atenção desse o Não sei uso se travou. de celular em todos, inclusive lá a refeição que vai comer, comeu, comeu bastante e nem percebeu. Né? Então o celular está substituindo a TV, né? É, E aí é da importância realmente também de desapegar, né? Gabi, tá meio que travando aqui. Muito comentar, né? Então, também outra coisa que eu esqueci de comentar é a importância da própria atividade física, né? Para a gente estar obtendo a atuação da serotonina a partir de outra estratégia, né? Então, realmente a atividade física, ela também vai estar atuando nesse momento de prazer mesmo, né? De estimular a produção dos hormônios da serotonina via atividade física. Isso aí, a questão que você falou, né? Que a gente precisa estar sempre atento a
a gente fala assim, alimentação consciente, porque a TV, o celular, vai nos tirar da presença. E, de fato, é muito provável que a gente saia ali comendo desenfreadamente, né? Como se não houvesse amanhã, porque não está presente, não está consciente. A gente não está nem olhando para o prato para saber o que, que a gente está comendo. Então, a gente, se pensar bem, são hábitos que precisam ser revistos por nós todos. Nós temos essa cultura aqui capitalista, né, do consumo, muita propaganda e muitas coisas que são ditas a respeito da alimentação. A gente precisa questionar isso, porque senão a gente vai ser levado na correnteza e vai se embora. Então a gente precisa ter assim a hora da comida. A minha mãe aqui, por exemplo, ela tem essa coisa de se alimentar, mastigar, né? Ela é bem tranquila nessa parte, mastiga, mastiga, mastiga. E a gente, se tiver ali desconcentrado, olhando para a TV ou para o computador, a gente vai engolir. Porque o cérebro, ele está focado na questão do que você está vendo, e não na alimentação. E Gabi falou aqui da questão do exercício, até botei também aqui no slide, deixa eu tentar passar aqui. Ó, justamente nesse aqui, né? Qual é a sugestão, então, que nós vimos? Eu achei ótimo poder entrar em contato com essa temática. Não é muito a minha do dia a dia, no sentido da clínica, né? Eu não tenho muitas pessoas assim, tenho algumas. Mas aqui tem uma sugestão que veio do Conselho sobre Regime Alimentar, né? Que a gente compreende ali, Ellen White, inspirada por Deus, escreveu. E aqui fala assim, ó, a sugestão. Eis uma sugestão para todos quantos têm trabalho sedentário ou especialmente mental. E hoje em dia a maioria de nós está trabalhando ou muito, né, de forma mental, ou é sedentário mesmo. Passa muito tempo sentado diante do computador, fazendo suas atividades. E aí fala assim, ó, experimentem-nos os que tiverem suficiente força moral e domínio próprio. E a gente já vai falar como que a gente vai conseguir essa força moral e domínio próprio. Falou já, Lu botou até um comentário que eu já vou ler. Aí, qual é a sugestão? Ó, comer em cada refeição apenas 2 ou 3 espécies de alimentos simples, não ingerindo mais do que o necessário para satisfazer a fome. Como o Gabi bem falou, né, essa questão de comer para se satisfazer, não comer para ter aquela sensação totalmente fora da realidade, né? A gente, como eu também mencionei, a gente está comendo muitas vezes comendo para preencher um vazio emocional. E aí fala assim, fazer exercícios ativos todos os dias. E vede se não experimentar os benefícios, é uma sugestão, é quase que um apelo, né, que ela está nos fazendo aqui, para a gente tente colocar isso em prática, né? Faça aí um print dessa tela, né? A gente está tão acostumado com essas coisas. Vamos fazer um print e vamos tentar. Quem tem dúvida a respeito disso, faça o teste, né? Basta fazer um teste. E aqui, Luciene, está até falando aqui, e o costume que os pais se alimentam, o costume que os pais se alimentam com o celular na frente da TV influencia diretamente esse hábito também para os filhos. Realmente, as crianças, elas vão aprender pelo que elas estão observando. Você, mãe, pai, pode dizer, eu enquanto tia, enfim, qualquer pessoa aqui que tem criança próxima, pode dizer 1000 vezes, você não pode comer diante da TV, ou não coma com o celular. Mas se as crianças estão nos vendo fazendo isso, acabou, elas vão seguir o que elas estão vendo. Né? Se a gente boceja e o outro repete o ato assim de forma imediata devido ao neurônio espelho, imagine alguém que você tem como sendo a pessoa de referência, né? No caso da criança, os adultos mais próximos são as pessoas de referência dela. Então, bem colocado isso aqui que o Lu falou. E a gente às vezes pensa, menina, essa criança, né? Tá comendo demais, ou essa criança isso, essa criança aquilo, e pega e joga para a criança, mas sendo que essa criança, ela é direcionada por adultos. E o que nós, enquanto adultos, estamos dizendo a essas crianças? Dizendo através dos nossos atos. Fica para pensar. Você que vai nos ouvir, né? Eu sei que vai ficar gravado e muitas outras pessoas vão poder ouvir. Então, vamos refletir a respeito dos nossos hábitos e assim nós vamos ter realmente uma família alterada, com bons costumes. Eu vou só passar mais aqui um outro slide.
tá falando bem nessa parte aqui, ó, relacionado à questão da gente achar que a nossa fé ou mesmo a nossa vontade, só a vontade vai fazer mudanças. É preciso um esforço e é preciso uma conexão com o divino, porque se a gente relembrar, o domínio próprio é o fruto do espírito, não é um dos gomos, né, que a gente fala assim, fruto do espírito. Então, de nós mesmos, ó, esse domínio próprio aí não existe não. Existe a vontade que Deus nos permitiu através do poder da decisão. Mas vamos ler aqui juntos, ó. Estarás em constante perigo até que compreendas a verdadeira força de vontade. Poderás crer e prometer todas as coisas, mas tuas promessas ou tua fé não terão nenhum valor enquanto não puseres tua vontade do lado da fé e da ação. Se combateres o combate da fé com toda a tua força de vontade, vencerás. Teus sentimentos, tuas impressões, tuas emoções não merecem confiança, pois não são seguros. Lembra que o versinho até fala, né, que o coração do homem é enganoso? E aqui o versinho em Romanos 12, 1, 3 diz o quê? Para que a nossa força de vontade, ela realmente se alinhe à vontade que está ali com a ação, com a fé, a gente precisa pedir a Deus. Porque só por Deus mesmo. A nossa tendência vai ser sempre o prazer, imediato. Sempre. Tanto que é só a gente ir lá no Gênesis e ver aonde que os nossos pais, né, que a gente fala assim, Adão e Eva pecaram. Foi no apetite, foi nesse desejo do conhecimento, né? Tudo vai através do nosso desejo. Essa sensação de ter, né, poder, de estar assim, realmente conquistando coisas. Então, só por Deus a gente consegue realmente ter essa força de vontade atuante, não só um desejo, que a gente às vezes não tem aquele, eu realmente tenho esse desejo, mas não passa de desejo, não vai para ação. Então, a gente precisa unir essa vontade, o esforço humano com a força que Deus nos dá, domínio próprio. Não que seja mérito do homem, né? O homem vai se esforçar. Não, mas é preciso que a gente diga a Deus o que a gente quer, né? Assim, a gente precisa sinalizar que a gente está querendo aquilo. É como diz, a fé sem É dar obras, o ela é primeiro morta. passo, né? É dar o primeiro passo. Isso, exatamente. A gente precisa, é o esforço humano junto com a mão divina, essa conexão. Tanto que Deus designou para nós coisas que ele poderia muito bem ter dito aos anjos para realizar. Lembram disso? Então, assim, nesse caso aqui de mudança, toda vida que vai falar a respeito de mudança de vida, a gente precisa dar esse passo, como o Gabi falou, assim, né? Nesse termo de realmente se posicionar no processo de mudança. E olha uma coisa interessante, vou até contar aqui uma história que aconteceu comigo nessa pandemia. No início, ali em março, eu estava com 73 quilos por aí, 74, 73. E eu percebi uma coisa, que para sobreviver a essa questão dessa pandemia, a gente ficou muito assustada no início, precisava de mudança dos hábitos, todos os outros remédios de Deus, né, que a gente já conhece, precisava ser colocado em prática. E aí eu fui, entrei em contato, até por Luciane, que está aqui também, com o Dr. Ricardo Vargas, ele estava lançando um curso do restauração do sono. E eu percebi que eu estava dormindo muito tarde, sempre, não era por insônia nem nada, era por mau hábito mesmo. Simplesmente dormindo tarde. E através desse curso, né, dos conhecimentos que lá ele passou a respeito da fisiologia do sono, aquilo me tocou e eu comecei a regular o sono. Com essa coisa da regulação do sono, melhorei a questão da alimentação, né, porque descobri, inclusive, que grelina, leptina, grelina é um hormônio que fala a respeito da fome, leptina da saciedade, eles são regulados durante o nosso descanso, durante o nosso sono. E sem eles atuando de forma correta, né, ia ficar tudo bagunçado. Daí melhorei, eu nesse processo melhorei a questão do sono, melhorei a alimentação, não estou perfeita. No exercício físico foi um negócio que demorou para entrar em ação, mas aí, graças a Deus, essas últimas semanas estou retornando, né, retomei, estou fazendo os exercícios.
Então, gente, o que eu tô querendo falar, assim, falar da minha própria vida, que a gente não é perfeito, a gente precisa pedir a Deus força e começar. Comece de onde você acha que é mais fácil para você. Comece, pelo menos, se observando se você está sendo levado só pelos hábitos mesmo, ou se realmente é uma questão de já ter um transtorno instaurado, certo? Porque a gente vai precisar de muito união também. Acho tão legal essas lives, né? Assim, que a gente se junta, vai conversando uns com os outros e um vai fortalecendo o outro. Também é muito importante a força do grupo, de incentivar, de dizer, vamos embora, vamos juntos. E aqui fala, né, no verso que eu vou ler agora, que diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Lembra, a compulsão, ela nos rouba a vontade, né, a decisão. Então, aqui, por isso está falando, é um culto racional, é uma entrega consciente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Essa questão aqui eu achei bem interessante que Paulo fala aqui no final, porque algumas pessoas podem começar, né? Ah, sim, vai descer e achar que é melhor que os outros, principalmente nessa parte aqui. Então, a gente precisa também ter um controle que algumas pessoas nisso, né? Elas começam assim, vão bem animadas, aí começam, né, a se engrandecer porque estão conseguindo. Aí, no primeiro deslize, pronto. Já abre mão, diz que não são tão merecedoras assim, por isso que falam, temos que ter um conceito equilibrado de nós mesmos. E assim a gente vai progredindo, um passinho por vez. Então não vamos desistir. E aqui no final, Gabi, você quer comentar mais alguma coisa? Ou alguns de vocês que estão aqui? Não, tá ótimo. Pode continuar e finalizar. Pronto, Que o pessoal não perguntou nada não, por enquanto. tá bom. Só a Luciane que comentou, muito bem colocado sobre os filhos. Sim. Pois então, para a gente concluir com a mensagem de esperança, porque, né, no início foi a mensagem realmente do transtorno, que é até bem, às vezes deixa a pessoa assim um pouco agitada ao lembrar, mas aqui no final, que a gente acabou de ver, né, que a gente vai precisar desse esforço humano junto à questão do domínio próprio que é Deus que nos dá. Então, a gente precisa estar pedindo a Deus, pô, pedindo a Deus que Ele nos ajude. E aqui diz exatamente isso. Quem é que vai mudar-nos, né? Quando a gente se coloca na posição de mudança? É Deus, porque é Ele quem efetua em vós tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade deles. E de fato é uma boa vontade, né? Porque Deus sempre está nos dando as coisas de forma gratuita, né? Gratuita para nós, né? Exigiu um grande preço, mas para nós é de boa vontade. Porque muitas vezes a gente é teimoso, a gente falha e erra de forma muito, até muito, como é que eu posso falar assim, consciente no erro, de querer mesmo o erro. E Deus está nos dando chance, nos orientando, né? Filho, volte para quê? Volte para o que é bom, volte para o que vai lhe dar vida em abundância. Que nós sejamos sempre É assim, verdade. entendendo que é um passo por vez, mas que a gente permaneça agarrado na mão poderosa de Deus e Exatamente. ajudando Cada uns um tem aos o seu outros. processo, né? Cada um tem seu processo, seu momento e, e o tempo mesmo, né? O que para uns foi difícil superar e para outros já precisa melhorar. E aí, com humildade, paciência, né? Os frutos do Espírito, a gente vai conseguindo alcançar metas mesmo, né? E metas mais realistas, né? É a importância até que eu falei aqui dessa parte de metas realistas, porque a gente precisa ter paciência. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir, né? Então, é o que às vezes muitas dietas da moda elas prometem, né? Acaba que dietas da moda acaba também até
desencadeando esses processos de compulsão alimentar, porque às vezes quer tirar tudo, quer mudar de uma forma bem radical, e aí acaba que, por falta de sabedoria ou de conhecimento mesmo, o organismo começa a pedir, você às vezes vai virando aquele desejo repentino e aí cai, e aí volta tudo de novo, né? E às vezes acaba até aumentando o peso mais ainda do que estava antes. Então, é Pela justamente, culpa, né? Frustração. Aí e acaba aí é descontando tudo justamente na alimentação. a sabedoria, a importância de se comunicar, de expressar o que está sentindo, né? Para justamente a gente saber onde ajudar, né? Então, foi muito importante esse tema, né? A gente ter discutido, foi uma demanda, né, do grupo lá das meninas daqui da igreja de Santa Cruz, né, justamente a importância de a gente realmente discutir esse tema, né, que às vezes é tão escondido por pessoas que sofrem, né, por isso. Isso, Gabi. Primeiro, pedir ajuda, né? Reconhecer que precisa, pedir ajuda e realmente dar esse passo. Para que aí a gente, unida a Deus, Deus ele completa, né? Como ele fala que é ele que vai completar e a boa obra que ele inicia, porque tudo é por ele. E a gente precisa dele. Então, nós somos um grupo cristão, a gente precisa, assim, ter esse reconhecimento, ter realmente, assim, onde a gente precisa mudar, né? Não é só se fazer de coitadinho, de vítima, a gente precisa ter essa clareza da importância da mudança. E se a gente colocar em prática os 8 remédios, pronto. Os 8 remédios de Deus, a maior parte deles gratuito, já nos ajuda, sim. Nossa, ele mesmo promete, né, que ao colocarmos em prática os remédios de Deus, a gente vai ter saúde, saúde plena. Em abundância, né? Verdade. Pois, Leila, quero agradecer muito pela sua participação, né, nessa live, né, dessa discussão desse tema muito importante, que possamos ter outras oportunidades, né, discutir outros temas associados, né, e a gente vai deixar gravado, né, e se surgir algumas dúvidas, né, no meio nas próximas, né, o pessoal for assistindo depois, a gente vai tentando sanar as dúvidas, né, pelo WhatsApp e pelo Instagram, tá certo? Muito obrigada Tá mesmo. certo. Obrigada ao pessoal, às meninas aí que participaram, que comentaram, né? Que possamos participar mais vezes, convidar outras, né? Mais gente para a gente disseminar, né? Esse conhecimento, a importância de ter esse momento de discussão, né? Porque outras pessoas possam também ter essa oportunidade de conhecer esse tema, né? E é isso. Vamos finalizar Eu aqui. agradeço, né, também, e estamos aí. Se pudermos, né, estar colaborando, a gente cresce uma junto com a outra, ajudando aí. Verdade. Você Boa vai noite a orar? todas. Hã? Pode Podemos orar, pode orar, orar. né? Pode orar, pode orar. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por sempre nos dar novas oportunidades, nos chamar a atenção para coisas importantes que realmente influenciam na nossa vida espiritual, porque a nossa alimentação tão desregulada vai impactar diretamente na nossa vida espiritual. Nos dê força, coragem, abençoe a Igreja de Santa Cruz, abençoe esse ministério, né, o Ministério da Mulher, que tem se prestado a levar informações de ânimo, encorajamento às pessoas. Nos dê tua paz e uma boa noite de descanso. Em nome do Senhor. Amém. Então, boa noite, gente. Obrigada, Leila. Até a próxima. Tudo de bom aí, gente. Tchau.